Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aí, né, juntos para mais uma live, mais um bate-papo entre amigos nossos. Hoje a gente está recebendo aí o grande profissional de atletismo, aí, o grande treinador Popó Santos, que vai falar um pouco para a gente, né, sobre a vida dele como treinador, a carreira, de que maneira que ele tem conseguido utilizar, né, o esporte como ferramenta de inclusão. Tô aqui, gente, desculpa, terminando de acertar aqui isso, a questão da luz. Esperando o Popó entrar, acabou de entrar. Agora a gente já vou convidar ele. Desculpa, deixa eu só fechar a porta aqui. Isso, melhorou. Já vou convidar ele para entrar agora, para fazer parte com a gente da nossa live. Vou começar. Opa! Fala, garoto. Opa, e aí, tudo bom? Como Tudo bem? Bom, Graças a Deus. pessoal, fazer uma pequena introdução, né? A gente vai conversar hoje, então, um pouco sobre atletismo, sobre a sua vida no atletismo. Pessoal que está assistindo agora, que vai assistir depois, se em algum momento vocês me ouvirem chamando ele de tio, não se estranhe. Realmente é meu tio. Eu sei, gente, semana passada eu trouxe minha irmã, hoje eu estou trazendo meu tio. Eu não tenho culpa de ter uma família tão talentosa quanto a que eu tenho, que se destaca em tantas áreas. Então é isso. Não é nepotismo, não, gente. Eu estou trazendo porque merecem estar aqui mesmo. Tenho que passar para mim, não é? Seguindo o seu conselho, dá uma ajeitadinha na barba, tá? Já que você falou que a barba essa semana. Deu uma melhorada, não deu? Muito bom. Tá. Bom, então eu vou deixar aí você dar o seu boa tarde, mas antes disso eu vou lançar logo a primeira pergunta, né? Eu queria saber, isso é uma coisa que eu confesso que eu realmente nunca perguntei, já deveria ter perguntado antes, né? Como é que foi que você mudou de esporte, passou para atletismo? Porque a gente sempre, até as pessoas aí mesmo, na atividade onde você mora, sempre te conheceram como um homem do futebol. Tanto como atleta, depois organizando os campeonatos, trabalhando ali na Secretaria de Esporte, organizando os campeonatos. E para quem está de fora, foi uma coisa assim de repente, do dia para a noite você resolveu começar a mexer com o atletismo. Mas eu sei que para você não foi de repente, foi um processo e um dia que culminou com isso. E hoje eu sei que futebol é mais uma diversão que acontece de vez em quando, bem raramente acontece tudo, e o seu foco é 100% voltado para o atletismo. Sim. Como é que foi que se deu esse processo de mudança? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que estão aí na live. Como você disse, né, não é problema da família, família de talentos, né, que nós temos, graças a Deus. Na nossa live aqui está o Rodrigo, que acabou de fazer um espetáculo de show agora, eu estava assistindo lá no Facebook, Rodrigo Hoffman, primão. O Alex, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela oportunidade que você está dando para a gente poder estar falando mais sobre esse esporte que é o esporte base de todos os outros esportes. O atletismo, ele nada mais é do que, por exemplo, você, Alex, pratica o atletismo desde que você tem 2, 3 meses de idade. Você sabia? Muitos não sabem. Por que muitos não sabem? Porque o atletismo ele é voltado para correr, saltar, arremessar ou lançar. Com 2, 3 meses de idade, tudo que você pegava na mão, e eu lembro muito bem que quando eu ia lá na sua casa, você pegava na mão e você jogava. Você estava lançando ou arremessando. Logo em seguida, você vai ficando maior. O primeiro passo que o garoto, quando faz 8, 9, 10 meses, 10 meses e meio, é fazer o quê? Saltar o berço. Então, ele está saltando. E depois ele vai engatinhar e andar. Então, você pratica o atletismo praticamente desde quando você nasceu. Então, o atletismo é o base de tudo. Respondendo à sua pergunta, a minha história no atletismo começou aí. Onde é que você está? Em Rio das Ostras. Por coincidência, em 2001, quando eu assumi a coordenação de desportos aqui na atividade, que no dia 14 de janeiro, no dia do aniversário do meu pai, diga-se de passagem, e o seu também, eu, no dia 21 de fevereiro, tinha em Rio das Ostras uma recepção
ao antigo presidente da FIFA, João Avelange. Era uma festa voltada para ele, ia ter uma... Aí eu fui convidado. Eu fui convidado, não, o coordenador de esporte da cidade foi convidado. Aí o prefeito da cidade, que no caso era o Luiz Carlos Lagudo. Aí nós saímos daqui na sexta-feira, de manhã cedinha, a reunião estava marcada para sexta-feira, 5 horas da tarde. Saímos de manhã, almoçamos, aí em Rio das Ostras, tal. A minha preocupação era era passar para o Luiz Carlos e passar para as pessoas aqui na atividade que a ida nossa lá ela era benéfica. Benéfica no esporte, benéfica na cultura, benéfica em tudo. Por quê? Porque no outro dia, no sábado, no dia 15 de janeiro, no dia 24 de fevereiro, desculpa, eu tinha no Maracanã, na capital, uma reunião que era a primeira reunião de treinadores, coordenadores, secretários e prefeitos dos municípios todos, onde é que se é traçado tudo o que iria acontecer no ano de 2001. Fiquei em Rio das Ostras, o Agudo não pôde ficar, voltou para a entidade, eu fiquei em Rio das Ostras. Aí entrei em contato com o secretário de esporte de Rio das Ostras, na época, que era o Betinho. Aí nós conversamos, então, no outro dia eu peguei uma carona com o pessoal de Rio das Ostras, com o coordenador de esporte de Rio das Ostras, mais o diretor. Fomos para o Maracanã. Chegamos no Maracanã, era 10 horas da manhã, a reunião estava marcada para as 11. Ia ter um café, um almoço depois, tal. Rapaz, quando eu cheguei, eu sentei lá no fundo, porque primeira vez você fica meio perdido. Sim. Alex, tinham mais ou menos 1000 siglas. GEP, GEPAR, JOJU, JAI, GEBS, não sei o quê. Cara, eu não entendia nada daquilo. Eu estava muito cru naquilo. O professor Ricardo, que é um cara que professor que trabalha na SUDERJ, hoje ele trabalha com Paralímpico, ele me encostou perto de mim e falou comigo assim, Natividade, você está meio perdido, não está? Eu falei assim, muito. Aí ele começou a me explicar e me disse que o interessante para a Natividade seria participar do GEP, que é Jogos Escolares das Escolas Públicas. Mas que para eu poder participar do GEP, eu teria que participar com pelo menos um atleta no atletismo, por ser o esporte base. Eu poderia participar de vôlei, handebol, futsal, mas a primeira competição todas é o atletismo. Então eu teria que participar com pelo menos um atleta. Eu levei um atleta de qualquer escola aqui do município, todas as outras escolas poderiam participar normalmente. O município teria que participar com um atleta no atletismo. O que acontece? Eu vim para a atividade, cheguei, sentei, eu conversei com algumas pessoas, conversei com o Luiz Carlos e decidimos que nós iríamos reativar desde 1987, 88, que não fazia jogos escolares. Quando o Lucélio foi secretário, coordenador de esporte, em 98, 99, 2000, ele fez os jogos escolares, mas fez ele mais enxuto. Eu resgatei os jogos escolares com atletismo, tênis de mesa, xadrez, voleibol, handebol e futsal. Mas realizamos a primeira etapa só o individual, que foi o atletismo, o tênis de mesa e o xadrez. Fizemos. E eu disse para os meninos que eu iria classificar 5 atletas de cada categoria para participar do atletismo. Mas era para ir, ver, conhecer o Maracanã e simplesmente participar e vir embora. Sim. Chegamos lá, a primeira prova do atletismo que foi disputada no sábado de manhã cedo foi os 75 metros raso feminino. Tinham 59 meninas, não, 59 meninas. A minha menina bateu o recorde da competição. Eu abri o olho e falei assim, que isso? Aí as outras meninas ela classificou para a final, classificavam as 8 melhores. Na final, 2 meninas da cidade de Pinheiral, que é aí perto aí do Rio, aí coisa aí. As 2 meninas de Pinheiral foram primeiras e segundas, ela foi terceira. Mas todas 3 rebateram o recorde estadual da competição. Aí eu parei, fiquei com aquele negócio e comecei a dar ouvido dos outros meninos. E dos 10 meninos que nós levamos, uma menina de Ourânia, que é a Bazete, ela também foi terceiro lugar no salto de distância. Nós conseguimos ganhar 2 medalhas de bronze.
era só assim, 2 medalhas de bronze. Poxa, foi sorte? Não. Dos 10 meninos que foram para o Rio, 9 dos meninos foram para as suas finais, ficaram entre os 8 melhores. Voltei para casa, entrei em contato com o professor Ricardo, entrei em contato com outros professores do Rio e começamos a fazer desenvolver melhor o atletismo através de os treinamentos no campo, uma corridinha, e eu não tinha muita prática. E daí foi criando, foi crescendo, até chegar 2005, que foi o ápice do desporto escolar no município, na atividade. Entendeu? O ápice do desporto escolar no município, na atividade, foi 2005. 2006, se você já vai deixar, eu vou dar continuidade. 2006, nós conseguimos ganhar o primeiro título estadual, escolar, que é o Ricardo Mendonça, que foi campeão estadual escolar, representando o Colégio Estadual Flávio Ribeiro de Resende. Na época, o professor Clésio era o diretor da escola. O Ricardo foi a Brasília disputar o Campeonato Brasileiro Escolar, também se tornou campeão brasileiro escolar de revezamento 4 medley. Nesse ano de 2006, o que aconteceu? Nós, através do professor Greco, que era o presidente da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro, ele, vendo os nossos resultados de 2001, 2, 3, 4, 5, para você ter uma noção, Alex, 2001 nós terminamos a competição escolar, o município. Dos 56 municípios, nós terminamos a classificação escolar, a classificação final, em 29º. Em 2002, nós terminamos em 18º. Em 2003, nós terminamos em 9º. Em 2004, nós fomos 4º. 2005 e 2006, nós fomos 3º e 2º. Certo? Então, é muito difícil de você competir com uma cidade do Rio. Né? Sim. São várias CREs, né? Várias CREs e você vê muita coisa. Aí, 2006, com esses resultados, nós conseguimos, federamos a antiga equipe da Prefeitura Municipal de Natividade, montamos uma equipe na época era sub-20, sub-18, sub-16, igual é hoje, mas os nomes eram menor, juvenil, infantil e mirim. Nós montamos o menor e o juvenil. Chegamos lá, os meninos competiam descalço. Não tinha sapatilha. Nós não tínhamos sapatilha, nós tínhamos um uniforme que a gente usava. O Pedro acabou de entrar na live, o Pedro, meu filho, ele sabe que ele participou em 2007, ele foi federado e ele participou lá com a gente, e a gente não tinha sapatilha. A gente competia descalço. Os meninos competiam descalço. Teve uma história que é verdade, lógico, né? Uma garota, quando ela chegou no bloco de saída para posicionar, aí ela ficou se mexendo assim, ó. Aí o menino lá da arquibancada, um garotinho nosso, falou assim: Janine, para de dançar, menina, você está ficando doida. Ela falou: não, está queimando o meu pé, o tartan está muito quente. Ou seja, as meninas que estavam de tênis, sapatilha, tranquilo, a menina estava descalça. Então, em 2006, aconteceu um fato que, para mim, é inédito no atletismo brasileiro. Em setembro, nós levamos uma equipe mirim para disputar o campeonato estadual. E a última prova do dia era a prova do salto em distância. E eu tinha uma garota que era muito boa atleta. Mas eu não sabia que era tanto. Porque eu não fazia o trabalho com ela. O que aconteceu? Aí chegamos lá, aí reunimos, tem uma história que se houvesse uma vitória do Vasco na prova, o Silveira Sampaio ficasse em terceiro e a Mangueira não ficasse entre as 3, para eles decidirem quem seria campeão geral. Sim. Aí chegaram para mim e me perguntaram assim: o professor, ninguém me conhecia ainda, né? Professor, as suas 2 meninas vão saltar alguma coisa? Aí eu respondi, falei assim: alguma coisinha, 3,5 metros, 4 no máximo. Aí teve uma professora que fez assim, -1 na prova. As minhas 2 meninas foram primeira e segunda, ela bateu o recorde 3 vezes da prova, e o recorde é dela até hoje. 4,75 m no pré-mirim para alunos até 12 anos de idade.
Então, são histórias que a gente ficou, e nesse ano o professor Paulo Servo, que é um cara que eu tenho um respeito imenso no atletismo, um dos maiores treinadores de velocidade que o Brasil já teve, já foi da seleção brasileira, hoje está descansando. O professor Paulo Servo entrou em contato com o Comitê Olímpico Brasileiro, com o Comitê de Desportos Escolares Brasileiro, me ligou e disse para mim que essa menina não tinha disputado os Jogos Escolares. Essa menina, a Dilmeia. Sim. Aí ele virou para mim, ligou para mim e falou comigo assim, arruma o passaporte da menina, que a menina vai viajar em dezembro. Ela vai para a Colômbia representar o Brasil nos Jogos Escolares. Eu falei, mas como se ela não participou? Eu falei, não, nós já arrumamos um jeito, ela vai com a gente, porque nós não podemos desperdiçar um talento. Ela saiu daqui, ela tinha saltado 4,75 m, ela rebateu o recorde lá, porque ela saltou lá 5,10 m. Perdeu a prova por 1 centímetro, que a menina da Colômbia saltou 5,11. Interessante. Aí ela veio, foi medalhista de prata sul-americana, espetáculo e tal, e ela repetiu esse feito 2007, 2008. E atrás disso vieram conquistas e mais conquistas, vieram resultados positivos, resultados negativos também, que vieram, lógico, mas a gente está sempre correndo atrás e tentando sempre o melhor para o esporte. Agora, você me falou de uma falta de estrutura aí que sempre teve, né? Infelizmente. Um pouco investimento, a prefeitura, a gente sabe, é uma cidade pequena, a atividade tem 20 mil habitantes aproximadamente? Ou um pouco mais? 15.300. Então, menos até do que isso. 15.300 habitantes. Melhorou alguma coisa na estrutura para vocês aí? Não. Teve alguma melhora? Não. Infelizmente, hoje, Alex, 2008 eu falo que eu tive um anjo, né, que olhou para mim em 2008, o professor Nelson Rocha. Ele era coordenador técnico da federação e a cada 20 anos, Alex, a cada 20 anos, 15 anos, vão passando os cursos de treinadores nos estados. Porque tem muito curso de treinador e tal. E em 2008 teve um curso de treinador no Rio. E o professor Nelson Rocha virou e falou assim, ligou para mim e falou comigo assim, Popó, a sua vaga está aqui, amanhã você tem que estar aqui. Era um domingo, era 8 horas da manhã. Eu tinha que estar no Rio na segunda-feira, 8 horas, para começar o curso. Eu falei assim, professor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho grana, não tenho nada. Eram 21 dias. 21 dias, professor. 21 dias. No outro, ficar no Rio 21 dias. Fiquei 21 dias. Meia hora depois, o professor Clésio apareceu aqui em casa, a gente estava batendo um papo, o Clésio disse, não, você tem que ir. Aí ajeitamos, tal, vimos. Eu nunca tive vergonha de falar isso para os outros, tal. Eu fui para o Rio, na época, com R$300. Paguei passagem de ida e volta. Eu acho que você conhece ali em Vila Isabel, ali na Praça 7. Eu descia Não conheço muito bem. Eu descia a Praça 7 toda até chegar no Maracanã, até chegar na universidade, ali na Federação de Futebol, descia todo dia e subia todo dia a pé e comia no restaurante do Maracanã, aquele restaurante de R$1. Sim. De segunda a sexta eu comia ali no restaurante de R$1 de manhã e de tarde eu lanchava lá na Praça 7 um pastel e um caldo de cana. Por quê? Porque eu estava sem grana. Eu fiquei na federação esses 21 dias. No sábado e no domingo eu ia para a casa da tia Aparecida, que eu ia lá para Nova Iguaçu, ficava em Nova Iguaçu na casa da tia Aparecida. Ou do Cláudio. Mas fiz o curso, eu tive um prazer imenso de ter feito o curso, na minha opinião, com os 2 melhores professores que eu podia encontrar, que é o professor Kiyoshi Takahashi e o professor Varlindo Carneiro, que hoje é presidente da Confederação Brasileira. Então, eu tive uma base muito boa, nós éramos 23 professores, 23 candidatos a treinador de atletismo, e eu tenho hoje o meu curso reconhecido pela Federação Internacional de Atletismo. Eu fiz um curso de 1 semana na casa do professor Paulo Servo, só de velocidade. Eu tenho curso em Ipatinga. Eu tentei, dentro de uma maneira assim, bem global, eu tentei me calçar e ficar o mais perto possível para mim não perder muito em relação ao pessoal da capital. Ano passado nós fizemos aqui na atividade o primeiro camping de atletismo,
onde eu tive o privilégio e o prazer de trazer 3 professores, onde 2 deles estarão na Olimpíada, porque tem atletas na Olimpíada, professor Frango e a professora Neuza, e o professor Felipe, que também deve ir à Olimpíada, mas ele vai como preparador físico do rugby, que ele também faz parte do rugby. Ou seja, a gente tenta se cercar, Alex, da melhor maneira possível. Mas as nossas condições de trabalho são ruins. Hoje eu tenho material de trabalho para desenvolver, eu tenho material de trabalho, eu tenho peso de 2, 3, 4, 5 e 6 quilos, meus, que eu comprei. Eu tenho 2 dardos, um de 700 e um de 600 gramas, que eu ganhei do professor Arataca lá no Rio Grande do Sul. 2 dardos de bambu. Eu tenho 2 dardos de bambu. Eu tenho 3 discos, 2 de 1,750 kg e um de 1 kg. Os 2 de 1,750 kg eu comprei através da associação. Barreira não tenho. Cone e chapeuzinho chinês para você fazer coordenação, eu tenho porque o professor Frango e a professora Neuza me deram. A professora Neuza me deu. As barreiras que a gente faz aqui, eu faço de cano de PVC que eu vou encaixando as emendas e vou fazendo tipo os golzinhos pequenininhos para os meninos trabalharem. Elástico eu tenho porque eu já comprei há muito tempo atrás. Eu tenho hoje 80 pares de sapatilhas minhas, que eu ganhei, que eu comprei, que a gente comprou, pediu, ganhou, tal. Um dos meus alunos hoje mora nos Estados Unidos e sempre que ele vem ao Brasil, ele traz 3, 4, 5 pares de sapatilha, sempre diversificada, para dardo, para distância, para altura, você está me entendendo? Então, sempre para ajudando os meninos, sempre na faixa etária. É assim que a gente sobrevive. E o local de treinamento, hoje eu tenho lá no Parque de Exposição, que você conhece, né? Sim. Nós estamos precisando de estruturar, de reestruturar, montar de novo, fazer a passagem da máquina para montar a pista novamente. Está toda marcada, mas está no cheio de capim. O que significa isso, Alex? Eu vejo, já que você me deu a oportunidade, eu vou dar continuidade nessa coisa. Eu vejo que falta muito, não só dos governantes municipais, não, municipal, estadual e federal. Eu vejo que falta muita falta de respeito para com o esporte olímpico. Há muita falta de respeito para certos esportes olímpicos. Desculpa, não são todos. O voleibol do Brasil hoje é uma potência. Nós não podemos deixar de falar. O futebol brasileiro é uma potência. Nós também não podemos deixar de falar. Mas vamos lá. A esgrima brasileira, o badminton brasileiro, o atletismo brasileiro, a Caixa Econômica, ela patrocina, mas aonde? Eu não vejo, nós não temos, eu vejo tanto bater no patrocinador do atletismo, bater, e eu não vejo o respaldo. Eu não sei se os atletas não querem, eu não sei se os meninos, quando já chegam e colocam no bolso assim, eu sou patrocinado, eu tenho patrocínio de 2 anos, 3 anos, de não sei quantos mil, eu já vou relaxar. Porque eu vejo um Usain Bolt, que aposentou há 2 anos atrás, o cara, quanto mais ganhava provas, mais ele queria ganhar. Eu vejo o Michael Phelps, chegou aqui no Brasil, falou assim, não, eu tenho que ganhar não sei quantas medalhas, e foi lá e ganhou tudo. É a paixão. E eu vejo isso em alguns brasileiros. Sim. Eu posso citar 2. O maior de todos, que foi Senna, quanto mais ganhava, mais queria ganhar. E um mais recente, que virou e falou assim, vou parar porque eu já sei que eu não tenho condições mais de fazer o que eu fazia antes, que foi César Cielo. Opa, calma aí. Já ganhei o ouro olímpico, tal. Hoje eu não tenho. Falaram, semana passada fizeram uma entrevista com ele, falaram com ele assim, existe a possibilidade de você voltar para 2021? Eu tenho que me estruturar, eu tenho que fazer. Não vai voltar. Por quê? Porque ele sabe que se ele for lá, ele não vai render o máximo dele. Você está me entendendo? E a nossa maneira de ver as coisas, elas são muito complicadas, o Alexander, muito difícil. Dentro daquilo que você estava falando, a pergunta que eu fazia agora, mas você já meio que me respondeu. Esporte de base, então, no Brasil, tirando essas modalidades famosas, inexiste. Para atletismo, que é a sua área atualmente, inexiste.
Apoio para esportes de Alex, base hoje no Brasil. apoio até onde eu sei, zero. Eu vou te contar uma passagem aqui em 2011, para você ter uma noção. 2010, eu peguei 8 atletas aqui na atividade e levei para disputar o Troféu Brasil de Ipatinga. Inclusive, um deles está assistindo a nossa live, que é o Ivanos. Aí levamos 8 atletas. Chegamos lá, no dia que antecedeu a viagem, a nossa secretária de Educação, que era a secretária de Educação, Cultura e Desporto, nos informou que não ia poder viajar mais, porque não tinha dinheiro. Sexta-feira, isso era quinta-feira, 5 horas da tarde, a nossa viagem era sexta-feira, às 8 da manhã. Meu Deus. 5 horas ela avisou que não podia viajar. Aí eu, na época ainda, pessoal, não façam isso, tá? Eu tomava uma cerveja, parei para tomar uma cerveja. Aí uma pessoa chegou perto de mim e perguntou o que estava acontecendo. Eu contei para ele que estava acontecendo isso porque a gente não ia poder viajar mais, tal. Eu tinha pego o telefone, o meu telefone, e estava ligando. Tinha ligado para 7 dos meninos. Faltava o Ivanos para mim avisar ele que não iremos mais. Ele falou, não, liga para os meninos de novo do meu telefone e avisa que vocês vão viajar amanhã, 8 horas da manhã. Eu falei, mas como? Ele falou, não, daqui a pouquinho o dinheiro chega aqui para você. Aí uma pessoa da cidade, né, uma pessoa que não tem nada a ver com poder público, nada, me arrumou, na época, R$ 1.600. Eu precisava de 600. Ele me arrumou 1.600. Chegamos em Ipatinga, nós fomos lá, eu não estou querendo diminuir ninguém e passar... Poucas chances a gente tinha de medalha, mas eu tinha chance de ganhar 2 provas, que era com o Ivanos, que era um dos mais velhos, um dos mais experientes. A primeira prova do dia nós ganhamos, foi com o Marcelo. O Marcelo ganhou o arremesso de peso. O André, daqui de Natividade, o André Ione, você lembra do portal da atividade? Você lembra, Sim. não lembra? O André Ione, nós tínhamos um link. Eu passava as fotos para ele no telefone e ele ia e colocou na hora lá no portal da atividade. Atleta natividadense vence Troféu Brasil Infanto Juvenil de Ipatinga no arremesso de peso, Marcelo. 2 minutos depois eu recebi um telefonema do Poder Público, falando para mim que era para mim ficar tranquilo, porque as despesas... Você está me entendendo, né? Sim. O Ivanos foi, logo em seguida, o Ivanos foi e ganhou o salto em distância e ganhou os 400 metros. Aí nós tivemos o Diogo, que foi uma medalha ainda. Eu sei que nós fomos para lá para fazer, ganhar pouca coisa, nós fomos finalistas em quase todas as provas. Os meninos, parecia que os meninos estavam, como diz hoje, né, com sangue nos olhos, cara. Os meninos estavam querendo mesmo, né? Fizemos. Quando nós estávamos saindo de Ipatinga para vir embora, nós recebemos outra ligação do Poder Público, que era para a gente chegar no domingo de tarde e vir aqui para o centro da cidade, que os governantes, o executivo, ia nos esperar, ia soltar fogos, ia fazer isso, ia fazer carreata com os meninos. Quem estiver na live que estava nessa viagem lá, vai responder para você agora. Ninguém foi. Por quê? Acho que é uma falta de respeito. Sim. Isso aconteceu em junho. Em setembro, eles acabaram com a nossa equipe. Aí aconteceu um fato interessantíssimo, que eu fui para Varriçai para fazer um trabalho em Varriçai, porque as pessoas que não sabem, eu sou nascido e criado em Varriçai, né? Eu moro na atividade tem 33 anos, mas eu fui nascido em Varriçai. E eu fui para Varriçai com meus amigos, e eu tenho muitos amigos em Varriçai, e começamos a desenvolver, e eu levei o Ivanos para lá. O Ivanos e a Dilmara. O Ivanos, que era corredor de 400, e a Dilmara, que fazia peso e lançamento de dardo. Eu os levei para Varriçai, e nós começamos a desenvolver o trabalho, e o Ivanos treinava, você conhece muito bem aqui na atividade, o Ivanos treinava aqui no Paralelepípedo, aqui perto da minha rua, aqui perto do Rio. E a gente treinava ali no Rio, todo dia. E tinha dia que esse menino saía, eu olhava para ele e falava assim, amanhã ele não volta. A perna dele, você como corredor de rua, você sabe, a tal da canelite, ela é, né? Aí poxa, o Ivanos não volta amanhã. Aí no outro dia, na hora do treino, pô, já estou aqui. Aí, vamos embora. E treinava. Esse menino correu 48 nos 400, treinando no Paralelepípedo sem fazer academia.
especialistas, pessoas que são amigos meus hoje, falam que é um absurdo que esse menino, se ele tivesse tido toda uma estrutura, toda uma infraestrutura, ele era forte candidato a correr 45, 44, mas aqui, do nosso jeito de treinar, que sem a experiência e sem as condições mínimas. As condições mínimas. Você treinou com a gente lá na pista de terra. Sim. Você fez um treino na pista de terra. Se a gente tivesse aquela pista de terra para ele treinar, de repente o rendimento dele seria muito melhor. Teria corrido 46, ao invés de ter corrido 48. Por quê? A canelite era menor, os tiros seriam mais apropriados para a pista. Você está me entendendo, Alex? Então, são essas questões que eu falo que hoje o poder público, municipal, estadual e federal, não nos dá o retorno que a gente precisa para desenvolver a base do esporte brasileiro. Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, você tinha e tem ainda, deve ter ainda, depois você vai me falar como é que está hoje em dia, né, o trabalho aí, mas tem, para uma cidade desse tamanho, né, que é uma atividade tão pequena, uma gama de talentos. Uma gama de talentos. Sim. Jovens muito talentosos para trabalhar, mas não tem a estrutura para desenvolver, diferente do que acontece em outros países. Eu não vou nem citar as maiores potências, né, Estados Unidos, China, Rússia, não. Mas, por exemplo, todo mundo fala dos quenianos, mas poucas pessoas sabem que lá eles têm um centro de referência para corrida. Eles se tornaram isso. A pessoa fala dos jamaicanos também nas provas de velocidades, a Usain Bolt, a Zafa Power e outros. Eles também se tornaram uma potência nisso. Eles têm um centro de referência para isso, para treinar esses atletas. O que a gente não tem aqui no Brasil. Só um parêntese. A Jamaica hoje está começando a criar as asinhas, como a gente diz. A Jamaica hoje tem um grande lançador de dardo, que é um dos caras que vai brigar pela medalha de ouro nas Olimpíadas. Também dentro do atletismo. A Jamaica está começando a subir, não tem só negócio de 100, 200, 100, 200, não. A Jamaica está com saltador de distância e triplo, a Jamaica está com 400 e 800, a mesma coisa que meu pai. Os africanos, os quenianos, mesma Sim. coisa que eles estão fazendo. Os quenianos são os reis das provas longas. Isso. O que eles estão fazendo agora? Já estão começando a migrar para 1.500, 800 e 400. Você está me entendendo? Então, está havendo uma generalização. O Brasil tem 3 centros olímpicos, Alex. O Brasil tem 3 centros olímpicos. Um em Bragança Paulista, se não me falha a memória, um no Ceará, Fortaleza, lá na Unifor, na Universidade Federal de Fortaleza, se não me falha a memória, tá? De repente, se tiver alguém vendo aí, não mas pode até falar aí que eu vou me justificar aqui. E me parece que tem outro centro olímpico no Rio, que é na CDA. Isso quer dizer o quê? Eu acho muito pouco. Sim, para um país desse tamanho. Para o desenvolvimento, para um país desse tamanho. Aí você tem as prefeituras e a Sojipa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é uma potência. Aí você tem Barueri, é outra potência. Você tem São Caetano, também. Aí você tem Prefeitura de Colombo, lá no Sul, também. Aí você tem Clandelpos, em Minas Gerais, um espetáculo. O pessoal de Serra, no Espírito Santo. Então tem equipes. O restante, Alex, é nós que somos muitos medianos. Eu sou pequeno, nós somos pequenos. A equipe da Associação de Atletas Corredores na cidade, ela é pequenininha. Primeiro porque a gente não trabalha com atleta adulto ainda, né? Eu tô repatriando um atleta meu que era de Varriçai, que deve vir para compor a nossa equipe esse ano na categoria adulto. Mas falta, eu vejo muita conversa, eu vejo muita palestra, eu vejo muita integração entre os grandes do atletismo brasileiro, mas eu não vejo tanto apoio para o pequeno lá na base para começar a tirar da poeira e levantar. Pelo que você está me falando aí, eu entendo também que, não sei se você concorda comigo, que o brasileiro, então, ele não é que ele gosta de esporte, ele gosta de quem ganha. Se a pessoa está ganhando, ele recebe mais atenção. Você citou aí o Ayrton Senna. Ganhava, e aí criou-se um mito de que o brasileiro era apaixonado por Fórmula 1,
quando na verdade não é bem assim, porque hoje em dia o interesse caiu bastante, porque você não tem mais um brasileiro correndo na categoria. Sério, até o próprio futebol. Hoje em dia tem pesquisas aí que dizem que a maior torcida do Brasil é de quem não torce para time nenhum. Porque como o Brasil já não está ganhando tanto mais quanto ganhava, aí você vê lá, tinha o Guga, aí começou, todo mundo queria jogar tênis. Não tem mais um Guga, quase ninguém mais dá atenção para tênis. Você tem hoje em dia um Isaquias Queiroz, que tem apoio, que o cara ganha bastante na canoagem, é favorito, aí um dos favoritos a ganhar a medalha de ouro na Olimpíada, porque o cara realmente é um monstro na canoagem. Mas você também não tem, fora isso, você não tem o interesse para criar novos atletas nessa de alta performance. O Sport TV, ano retrasado, fez uma série onde eles procuraram aonde estavam os talentos, as promessas dos esportes, aonde de um país que tinha acabado de sediar uma Olimpíadas em 2016. Eles foram lá no Isaquias Queiroz, onde o Isaquias Queiroz treina, para contar a história de como, rapaz, o cara colocava um pedaço de madeira no chão, um buraco do lado de cá, um buraco do lado de cá, e ele remava aquilo ali, rapaz. Era loucura. Aí eles vieram, foram em Minas, em Minas mesmo, numa equipe de voleibol. Os caras tinham a bola, o gomo da bola estava todo arrebentado. Você está me entendendo? Aí você pega, aí eles vieram aqui na atividade, para conhecer o projeto de quem? O projeto nosso da associação. Aí, Sim, quando o repórter do Sport TV chegou, você lembra da reportagem? Quando o repórter chegou com câmera, com tudo e tal, a gente estava ali embaixo, na rua ali perto do Rio, todo mundo esperando eles chegarem. Aí chegou, conversou, se apresentou, tal. Ele virou para mim e falou comigo assim, aqui, vamos lá para a gente fazer a reportagem, porque então vai ficar tarde. Eu falei assim, não, nós já estamos no local da reportagem. Aí ele virou para mim e falou, mas você treina onde? Eu falei, eu treino aqui. Ele falou assim, no paralelepípedo? Eu falei assim, sim, a gente treina no paralelepípedo. Ele falou assim, não, é absurdo. Aí ele inicia a reportagem, né, falando da dificuldade que é de você não ter um local adequado para você desenvolver o que você precisa desenvolver. Eu tenho hoje, em atividade, uma jovem que ela é a sétima melhor atleta do pentatlo do Brasil, na categoria do Brasil, na categoria sub-16. Certo? Ela é a quinta melhor, a sétima melhor, desculpa. Ela hoje estaria em primeiro lugar, com certeza, se eu tivesse um local adequado para me treinar salto em distância, se eu tivesse um local adequado para me treinar salto em altura. Ela consegue fazer um salto em altura de 1,52 m, 1,53 m, saltando em tesoura. Por quê? Porque eu não tenho um colchão, eu não tenho condições de montar um colchão, diga-se de passagem, é caro, tudo bem. Mas não consigo colocar um colchão para que ela salte flop, para que ela salte de costa. Ela foi o ano passado, 2019, todinho competiu, ela foi campeã capixaba, né? Logicamente que foi como convidada, ela Sim. Foi vice-campeã mineira e foi campeã estadual no Rio de pentatlo, sem fazer um treino na caixa de areia. Meu Deus. E para quem não entende, o salto em distância da caixa de areia, da tábua de impulsão até onde se faz a corrida, isso tudo é medido. Tá entendendo? Você coloca uma quantidade X de pés para que jovens, Popó, trabalho até 15 anos de idade com 11 passadas. 11 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 salta. Eu trabalho. Atletas de 16, 17 já passam para 13, 15 passadas. Os grandes atletas, Saladino, Malrem-Maggi, entre outros, Mouse, Caulius, olha como é que eu comecei a falar bonito. Né? Esses caras, eles treinam com metragem. Malrem, por exemplo, quando foi campeã olímpica, ela saltou, se não me falha a memória, com 30 metros. 30 metros de corrida. Aí é uma corrida progressiva, que você inicia ela num ritmo assim, ó.
E a sua tendência é só crescer, 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 crescer e ir embora. Então, vai ganhando velocidade. E você vai ganhando, porque se você iniciar toda a velocidade, quando você chegar na tábua, você já perde a potência na perna. Então, o salto em distância ele é composto de corrida de aproximação, impulsão, voo e a queda. Se você conseguir encaixar esses 4 movimentos, você faz um bom salto. Então, nós conseguimos fazer com que... E essa menina terminou em 15º lugar no salto em distância ainda no Brasil, sem conseguir fazer um treino. São essas questões, Alex, que eu coloco para as pessoas às vezes e vejo que é tão simples, cara. Eu acho tão simples você pegar uma máquina, que seja da prefeitura. A gente porque não tem dinheiro, cara. Eu porque não tenho grana. Você me conhece muito bem, você é meu sobrinho, você me conhece muito bem, você sabe a maneira com que a gente vive. Poxa, pegar uma máquina, custa R$100 uma hora de uma máquina. Você vai lá, faz o local adequado com aquela concha, para você fazer uma caixa de salto em distância. Não é caro, é simples, as coisas mais simples do mundo. Pegar uma máquina... uma caixa de salto em distância. Nessa hora eu sinto... Hein? R$100 você faz uma caixa de salto, mais ou menos. Você faz a caixa e depois você coloca areia dentro. Alex, nessa hora eu sinto falta do seu tio aqui na atividade de volta, você acredita? Seu tio Maté, porque seu tio Maté trabalhava com patrol. É o que faz a pista. Seria mais tranquilo conseguir, né? Você está me entendendo? São essas coisas que eu vejo que nós precisamos, enquanto brasileiros, enquanto pessoas que queremos algo mais para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país, poxa, vamos dar a possibilidade desses jovens desenvolverem alguma coisa, para que eles possam amanhã ou depois terem orgulho de terem feito. Eu tenho jovens alunos meus que têm orgulho de falar assim, eu fiz parte do atletismo. Eu estou com um assistindo aqui, que é o Amaral, tenho certeza, ele está morrendo de felicidade. Por quê? Porque ele teve orgulho de vestir a camisa do atletismo na atividade. Sim. E a gente tem que entender que o talento ele precisa do trabalho apropriado. Né? Não adianta ter só o talento. Né? Você consegue pegar uma pessoa que não é tão talentosa, mas trabalhando com ela, e ela vai se tornar um bom atleta, independente de qualidade. Se você pegar o que já tem o dom natural, o talento, e trabalhar adequadamente com ele, vai explodir. Ele vai virar um campeão da vida mesmo. Ele vai alcançar grandes resultados. Os nossos jovens, a primeira leva de atletas que nós tivemos aqui, 2001 até 2008, dentre todos eram de altíssimo nível. Sim. Tá? Altíssimo nível. Tanto é que, mesmo com isso tudo, a gente não ganhava tantas coisas. Por quê? Porque o atletismo brasileiro era muito forte de 2000 a 2010, era fortíssimo. Tanto é que todos os recordes, ou melhor, 90% dos recordes sul-americanos e pan-americanos, até a categoria sub-20, todas do Brasil. E eu te dou nomes: Bárbara Leôncio, Jefferson Lucindo, Rosângela Santos, Vitória Cristina, Thompson Jorge, todos esses meninos. Esses meninos, eles trouxeram o atletismo brasileiro na veia mesmo. Tanto é que a Rosângela tem 2 medalhas olímpicas. A Vitória foi campeã mundial. A Bárbara foi campeã mundial. O Jefferson foi troféu Brasil, sul-americano, tudo. Aonde a gente vê que o trabalho da gente ele é reconhecido e vale a pena. De todos os nossos jovens, um se tornou engenheiro, o outro tornou-se professor de educação física, o outro tornou fisioterapeuta, o outro nutricionista, um virou pastor. É opção, cada um tem a sua opção. Claro. Dentre todos, eu brincava com eles e brinco com eles até hoje, assim, gente, nós precisávamos de ter um atleta olímpico. É um sonho de consumo, né? Lógico, um atleta olímpico que saiu da equipe seria o máximo, né? Para você ir a uma Olimpíada. Se Deus quiser, 2021, nós teremos um atleta na Paralimpíada, que saiu aqui do projeto da Prefeitura de Natividade. Está entendendo?
Quem que é? nós Qual é a estamos... categoria que ele vai disputar? É, Qual a modalidade? ele é o Ricardo Mendonça. O Ricardo foi atleta convencional até 2009, mais ou menos. O Ricardo sofreu um acidente, um problema no braço, aí soltou, papá, fez algumas operações, não conseguiu voltar os movimentos do braço, tal. De 2017 para cá, o Ricardo voltou a fazer educação física e começou a se interessar a correr de novo. E começou a fazer algumas competições, se integrou ao desporto paralímpico, conseguiu, em 2018, participar em uma ou duas competições. Ano passado, o Ricardo terminou em terceiro lugar no ranking brasileiro, da categoria T46, que é para amputar, o que o Petrúcio corre, não sei se você conhece, aquele que tem a mão amputada. O Petrúcio, ele é corredor de 100. E o Petrúcio, tal. Só que o Ricardo, eu entrei em contato com alguns professores do Rio, novamente o professor Ricardo do Rio me ajudou, ele hoje é do Paralímpico, ele entrou em contato e conseguiram ver, porque o Ricardo, quando faz muito esforço, as coisas, ele tem espasmos. Então atingiu a parte física e também a parte neurológica e tal. Eles conseguiram trazer o Ricardo para T37. Que é de comprometimento de braço, porque ele corre com o braço preso, tá certo? Ele corre com o braço preso, mas também tem um pequeno problema neurológico. O que acontece? O Ricardo, ano passado, esse ano, primeira competição do ano, ele ficou a 1 milésimo do índice paralímpico. Então ele tá, as chances dele são reais, né, de estar na Paralimpíada do ano que vem. Ele está aqui em Itaperuna, porque ele se casou, mora em Itaperuna, ele está treinando, a gente está dando um suporte, né, de treinamento, tal. E hoje ele treina lá na pista da Unig, está desenvolvendo esse trabalho todinho, tal. Ele está por conta, ele é da equipe APC, lá de Campinas. O Ricardo é da APC, lá de Campinas, que é uma equipe específica para atletas, se não me falha a memória. Ele está na equipe, mas ele está morando no CPB, que é o Centro Paralímpico de Desportos, lá em São Paulo, porque ele é considerado um dos caras que tem chance de bater o recorde mundial dos 100 ou dos 200 na Paralimpíada T37. Ano que vem a gente se Deus quiser. Poxa, então mas no esporte paralímpico... Oi? Ano que vem a gente tem que tem um motivo a mais para torcer, claro. Não só por ser vai ter um motivo a mais para ficar até de madrugada, porque lá vai ser à noite, aqui vai ser de madrugada. Mas assim, isso são... A Olimpíada e Paralimpíada ano que vem, né? Vamos torcer para que... Eu estou muito... Eu como espectador, né, de Olimpíada, que adoro todos os esportes, eu sou desportista. Eu gosto do esporte em si. Estou cansado de ver essas reprises que está passando na televisão. E eu sou desportista, mas eu estou muito preocupado porque eu tenho visto que o governo chinês, o governo japonês, ele já está com um pé atrás já no que diz respeito à entrada dessa quantidade de pessoas lá no Japão. Então, de repente, sei lá, se a gente não encontrar uma solução para essa pandemia, não sei o que vai ser da gente. Vamos aguardar. Agora, fala pra gente também, porque eu sei que depois de um tempo como treinador, você também virou atleta. Passou também a competir. Fala um pouco pra gente como é que é isso, né? Eu sei que você teve alguns resultados bem expressivos até, na sua categoria. Qual que é qual é a modalidade, né, que você compete? Ô, Alex, eu sempre gostei de esporte desde pequeno, e eu sempre participei de Olimpíadas, mas era futsal, eu gostava de vôlei e tal. E teve um ano que eu participei representando o Portela, eu já tinha 13 para 14 anos, eu representei o Portela fazendo arremesso de peso. Não esqueço disso, 4,5 metros. Olha, que vexame. Eu lembro direitinho que quem ganhou a prova foi o Fabinho, lá do Morro do Areão, vizinho nosso lá, o Fabinho, lá do Morro do Areão. O Fabinho arremessou, acho que 12 metros, quase. Eu arremessei 4. Tá, mas isso aí tá. E eu parei. Ele bom também. No futebol ele não chegava. Tá bom também. Não, lógico. Quando faz aqueles gols que a gente coloca.
De vez em quando a gente faz aqueles gols que coloca lá no Facebook. Aí, Alex, e aquilo parou. Como eu coloquei essa questão do atletismo e comecei a estudar e comecei a pegar os posicionamentos técnicos das provas, eu falei assim, gente, 100 metros não tem como fazer. 5.000 também, sem chance nenhuma que eu não aguento correr. 3.000 nem pensar, porque é aquele tiro mais 1.500. Rapaz, eu vou para uma prova de campo. Aí fui fazer um teste no salto em distância. Isso tudo agora, cara. Isso tudo agora, 5 anos atrás. Fui fazer um dia lá um treinamento técnico de salto em distância, fazer trocar a passada. Na primeira passada, na segunda, o joelho fez assim, ó. Falei, cara, o que eu vou fazer? E tô vendo. Comecei a pegar o peso e comecei a brincar com o peso e com o dardo. Comecei com peso e com dardo. Como a gente é master, a gente tem direito de fazer 3 provas cada um, o que eu fiz? Vou fazer peso, distância e disco. Peso, dardo e disco. E fui para as competições. A primeira competição que eu fui para 49, cheguei lá, um grupo de pessoas, alguns eu conheci, outros não, tal. Arremessei bem, fui terceiro colocado no disco, fui segundo no dardo e ganhei o peso. Empolguei. Era uma competição que não era campeonato estadual. Veio o 2018, aí eu fui disputar as 2 etapas do campeonato estadual. O campeonato estadual Master no Rio era disputado em 2 etapas, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Eu fui, vi e venci o dardo e o peso, e segundo no disco. No outro eu fui segundo. Gostei. E aí eu comecei a treinar, comecei a fazer alguns trabalhos e comecei a me aprimorar mais. Ano passado eu ganhei o peso, fui segundo, não só teve uma etapa ano passado. E a gente estava esse ano já encaminhando, porque esse ano era ano de Pan-Americano. Pan-Americano no Engenhão, no Brasil. E eu tinha marca para ir ao Pan-Americano. A minha marca de arremesso de peso daria para eu poder disputar o Pan-Americano. Que tristeza que deu. Essa pandemia, eu ia representar. Agora, para o ano que vem, eu não sei se vai ser ano que vem ou se vai ser em 2022, eles vão fazer tudo de novo, aí você tem que conseguir marca de novo. Aí agora eu vou depender, eu espero que seja 2023. Porque 2023 eu já subi de categoria, eu estou no primeiro ano da categoria de 55, entendeu? De 54. Aí fica mais fácil. Aí vai ficar mais... Mas eu estou muito satisfeito, estou muito feliz. Eu tenho treinado aqui em casa, eu tenho treinado todos os dias, barra, bicicleta, eu tenho feito. Engordei um pouco, a pandemia nos faz ficar acima do peso, isso aí é uma coisa, porque você está muito parado, mas estou muito satisfeito, estou desenvolvendo um trabalho, estou dando umas corridinhas. Eu tenho feito muito trabalho, a Alice, a minha filha, tem feito muito trabalho comigo, de vez em quando eu dou umas corridas com ela, para quê? Para a gente tentar enxugar. Eu estou tentando levar o pessoal aí agora, janeiro, nós vamos para a meia maratona do Rio. Vamos ver, se Deus quiser. Bom, gente, assim, conversa boa é isso mesmo, passa rápido, já tem quase 1 hora já de live, daqui a pouco o Instagram corta a nossa comunicação. Tá, eu quero muito agradecer por ter aceitado o convite, por tudo aqui. A conversa foi maravilhosa, foi um bate-papo esclarecedor. Vamos ficar aqui torcendo para que um dia as pessoas olhem com um pouco mais de carinho para o esporte como um todo, não só para quem está ganhando ou para quem traz dinheiro, né? Não só para quem ganha, para quem... Porque, né, a galera... estão perguntando aqui das corridas de rua, da equipe da Gana, que é uma equipe também que você montou já tem uns 3 anos, mais ou menos, não é isso? Da Gana? A tia Érica, o tio Tarcísio e eu, a gente estava vindo de uma corrida lá em Pedra Dourada e, de repentemente, surgiu a ideia de montar a Gana e começamos eu, a Érica, o Tarcísio e o Felipe. Aí, na terça-feira, na quinta-feira já tinham mais 3 pessoas, na outra... Hoje a gente tem um grupo de umas 100, 120 pessoas. Nós estamos em pandemia, né? Nós estamos para todo mundo. Sim. Por exemplo, seu time, por exemplo, o Tarcísio está treinando em casa, está treinando muito forte, porque quer correr a meia do Rio. Tá entendendo? E tem outros atletas da Gana, o Obadias, o Daniel, o Cacu, todo mundo fazendo seus treinamentos.
eu tenho passado planilha para eles, então a gente está montando na planilha para eles fazerem os treinamentos deles. Mas, se Deus quiser, assim que a pandemia baixar, a gente vai voltar e vai continuar o nosso trabalho na rua. E, se Deus quiser, dia 13 de dezembro, estou contando contigo aqui na atividade. Se tiver a corrida, né? Se tiver a prova, vou fazer o possível aí para poder participar. Eu participei um ano passado eu não pude, mas teve um ano que eu participei, ano retrasado eu participei, e realmente a corrida é fantástica. A organização é tudo muito bom. Vale muito a pena participar. Né? Então, muito agradecer mesmo, valeu mesmo pela conversa, foi ótimo. Foi muito bom o bate-papo. Espero que, como eu estava dizendo, né, que as pessoas olhem um pouco mais para o esporte de uma maneira geral e não só para o esporte que dá dinheiro, que normalmente é o que as pessoas fazem, né? Ou para quem olha para quem está ganhando, ou para quem traz um retorno financeiro de mídia. Que aqui no Brasil atualmente é futebol, um pouco vôlei, né? Deu uma caída, mas tem um potencial gigantesco, tem centro de treinamento, tem muita coisa bacana acontecendo. Tanto é que você vê basquete. Hoje em dia quase ninguém mais fala muito de basquete aqui no Brasil. Porque aquela geração vencedora, que tinha o Oscar no masculino, a Hortência e a Paula no feminino, já não é mais tão vencedora assim. Você tem alguns atletas na NBA e tudo, mas não é a mesma coisa. Então quase ninguém fala muito de basquete mais. Espero que um dia as pessoas possam olhar um pouco mais para o esporte de uma maneira geral. Né? E, mais uma vez, obrigado, né, por ter aceitado o convite. Alex, eu quero te agradecer a todos aqueles que participaram da live, o pessoal da família, né? Todos que participaram, o pessoal que não é da família também que participou, dizer para as pessoas o seguinte, nós temos uma frase da nossa equipe que foi criada, que é um slogan que a gente usa na nossa equipe, que foi criado pelo professor Clésio, que eu acho que ela resume muito o que é o nosso trabalho. Saltando obstáculos, arremessando esperanças, correndo pelo futuro. Eu acho que isso aí é o básico do básico para que a gente possa, amanhã ou depois, ter jovens que mesmo que não venham a ser atletas, mas que sejam cidadãos, que venham a nos substituir. O Alexander vai substituir o Alexander palestrante, vai substituir o Popó treinador, vai substituir o outro. Então, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Muito obrigado também a todo mundo aí que participou da live, que comentou, que esteve aqui assistindo com a gente. Foi muito bom mesmo. Sábado que vem estarei de volta aqui com mais um bate-papo entre amigos às 16 horas. Acompanhem, que vai ser muito bacana. Um grande beijo para todo mundo. Até a próxima. Valeu.